Olá, tudo bem? Vamos então trabalhar mais uma aula. Vamos falar sobre o maio de 68. Vamos dizer que seja uma revolução. Tá? O mês de maio de 1968, ele ficou internacionalmente conhecido por ter sido um período de efervescência social que se iniciou a partir de protestos estudantis em Paris. Esses protestos alastraram-se pelo país e chegaram a abalar a ordem da Quinta República Francesa, iniciada em 1958. O movimento de maio de 68 também ficou internacionalmente conhecido por ter sido motivado à continuidade de movimentos revolucionários em outras partes do mundo. Então, ele não deixa de ser uma revolução, né? Quais foram os antecedentes? As manifestações e agitações sociais da França em maio de 68 estão inseridas dentro de um contexto global extremamente tenso, né? As ideias revolucionárias elas atuavam em diversas partes do mundo. O primeiro destaque pode ser feito para a Guerra do Vietnã. Foi travada entre os Estados Unidos e os norte-vietnamitas de 1959 a 1975. A Guerra do Vietnã, em 68, encontrava-se exatamente em sua fase mais violenta. Iniciava-se com a ofensiva do Tet. Essa ofensiva ela foi organizada pelos exércitos norte-vietnamitas, com o objetivo de forçar a retirada das tropas americanas. Apesar de ter sido um fracasso militar, ela foi responsável por criar uma imagem extremamente negativa do governo dos Estados Unidos. As imagens dos combates e das violências cometidas pelas tropas americanas se espalharam pelo mundo e motivaram um protesto, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa. Além disso, em abril de 68, Martin Luther King foi assassinado. A sua morte provocou inúmeras revoltas nos Estados Unidos e, claro, também se refletiu nos grupos estudantis na França. Eu já fiz uma aula sobre a luta pelos direitos civis dos negros, né, que fala sobre o seu principal líder do movimento, né, o Martin Luther King. Depois tem o próximo vídeo que fala sobre o apartheid, né, que também é uma busca, uma luta contra a segregação que houve na África naquele período. Outro evento importante que estava em curso desde o início de 68 e que repercutia nos meios estudantis franceses eram os acontecimentos da Primavera de Praga. Na extinta Tchecoslováquia, aconteceu uma tentativa do governo de realizar reformas no país no sentido de romper com o autoritarismo imposto pelos soviéticos. Os acontecimentos em Praga eram acompanhados da grande mobilização estudantil. Por fim, vale destacar para a luta armada revolucionária que estava em curso nos países sul-americanos contra as ditaduras militares instaladas em diversos países. Além da luta revolucionária que era travada no continente africano, que estava em seu processo de descolonização, esses movimentos revolucionários repercutiam bastante nos movimentos estudantis franceses, que eram muito influenciados pelo marxismo trotskista e maoísta. O marxismo é o que se desenvolveu lá na Revolução Inglesa e depois se aprofundou na Revolução Industrial, né, que eram os pensamentos de Karl Marx. O Trotsky ele era um líder bolchevique que lutavam na Rússia, né? Ele acabou sendo expulso pelo Stalin e foi se esconder lá no México. Morreu lá mesmo. E maoísta
é o Mao Tse-tung, né, que foi um grande genocida na China, que queria a libertação da China, porém ele acabou matando seu próprio povo, né? A maioria de fome e desnutrição. Foram milhares de pessoas. Todo esse contexto colocava os grupos estudantis franceses em um grande estado de efervescência. Acabou tendo seu gatilho acionado com reformas propostas pelo governo francês para o sistema educacional do país. Então, o governo francês estava propondo reformas para o sistema educacional e isso contribuiu para que os estudantes se revoltassem. Os eventos de maio de 1968, ele iniciou a partir da mobilização realizada pelos estudantes franceses na Universidade de Paris e Nanterre, na região metropolitana de Paris. O fortalecimento desse movimento estudantil na França e no mundo, inclusive no Brasil, que aconteceu também, está diretamente relacionado com o aumento no ingresso de jovens na universidade. Esse fenômeno tem relação com o desenvolvimento da Europa Ocidental no pós-guerra. Lá na frente eu vou fazer uma aula sobre a ditadura militar e um dos avanços naquela época foi o egresso, né, dos jovens na faculdade. A sociedade francesa ela vivia um período de aparente calma após o fim da guerra. Mas ainda assim existiam tensões evidentes que repercutiam na sociedade. Entre os estudantes existia uma insatisfação muito grande com as incertezas da sua vida profissional e as características do ensino francês, que ele era enxergado como antiquado. E os trabalhadores existia a insatisfação por causa do aumento do desemprego no país. Depois eles vão, através desse movimento estudantil, vai entrar os sindicatos também no movimento e acaba ocasionando as greves, né, dos trabalhadores. No caso de Nanterre, onde tudo se iniciou, a agitação já conhecia bem antes do fim de maio. Em março de 1968, Michel Chollet destacou que já havia manifestações em curso. Em uma visão mais ampla, as manifestações estudantis na França aconteciam esporadicamente desde 1966. Michel ele resume as razões da insatisfação estudantil do período. De modo geral, os principais temas da contestação universitária destacam-se a recusa do caráter classista da universidade, a denúncia da falsa neutralidade e da falsa objetividade do saber, a denúncia da parcialização e tecnocratização do saber, a contestação dos cursos, a denúncia dos professores conservadores ligados à política do governo, o questionamento do lugar que na divisão capitalista do trabalho os diplomados irão ocupar, a denúncia da escassez de possibilidades de empregos qualificados. O início das manifestações ocorreu em 2 de maio de 68, quando os estudantes iniciaram um protesto contra a decisão de realizar a separação dos alojamentos de homens e mulheres. Atualmente nas 13 unidades da Universidade de Paris. Os estudantes envolvidos nos protestos foram ameaçados de expulsão pela administração da universidade e no dia seguinte novos protestos aconteceram. Então eles não queriam que houvesse essa separação do alojamento, eles queriam que continuasse tudo igual, porque um dos lemas deles era lutar pela igualdade de gênero, de sexo, enfim. Então eles não queriam que fosse feita essa separação. A manifestação organizada pelos estudantes no dia 13 de maio de 68, ela foi duramente reprimida.
A administração da universidade autorizou que a polícia intervisse na situação e o confronto foi violento. Os relatos afirmam que os policiais incendiavam carros como estratégia de criar uma imagem negativa do movimento, e os estudantes respondiam aos ataques lançando paralelepípedos. Após isso, os protestos espalharam-se por outras universidades francesas e chegou a lugares importantes, como Sorbonne, a unidade mais importante da Universidade de Paris. Os protestos tornaram-se cada vez mais violentos e espalharam-se pelas ruas de Paris. Barricadas começaram a ser construídas nas ruas, e o número de presos e feridos, fruto da repressão policial, aumentou bastante. O movimento, que se iniciou exclusivamente com os estudantes, ele alastrou-se para as classes trabalhadoras, que passaram a exigir melhorias nas suas condições de trabalho. É aí que entra o sindicato e começam os movimentos dos trabalhadores, né? Então, os trabalhadores são convocados pelos sindicatos e começam a invadir os seus locais de trabalho e iniciam a greve. A mobilização dos trabalhadores na França foi tão grande que os historiadores falam que cerca de 10 milhões de trabalhadores aderiram à greve. Os protestos organizados pelos estudantes também ficaram marcados por frases de ordem que eram pichadas nas paredes das universidades. Frases como proibido proibir, Deus está morto, Marx está morto e eu mesmo não ando me sentindo muito bem. E sejam realistas, peçam o impossível, tornem-se mundialmente conhecidas. A mobilização estudantil e dos trabalhadores na França em maio de 68 resultaram em melhorias nas condições de trabalho. No final de maio, foi decretado pelo governo francês um aumento de 35% do salário mínimo, e com isso a agitação dos trabalhadores foi perdendo força. As greves foram sendo abonadas e a normalidade foi retomada, com os trabalhadores ocupando seus postos de trabalho. As manifestações também exigiam a renúncia do presidente Charles de Gaulle. Apesar da sua grandeza, as manifestações de maio de 68 não conseguiram mobilizar força política suficiente para derrubar o partido do presidente, que acabou saindo vitorioso na eleição em junho de 68, com mais de 40% dos votos. No entanto, ele acabou renunciando no ano seguinte por causa do fracasso, né? Não conseguiu muitas mudanças. Os reflexos nos dias atuais. O movimento francês de 68 ele ficou conhecido como o ano que nunca acabou, pois foi o estopim para uma grande revisão de valores pela geração dos anos 60. Os chamados de Baby Boomers, talvez seja assim que se pronuncia. Eu fui procurar a tradução desses chamados de Baby Boomers. É a geração é uma explosão de bebês. E depois da guerra, do fim da Segunda Guerra, houve uma natalidade muito grande, né? Então, eles deram esse nome. Né? Assim, a herança de maio de 68 ela pode ser vista como uma revolução social e comportamental, mais do que uma revolução política. O movimento iniciado por estudantes franceses contribuiu para diversas transformações políticas, morais, artísticas e comportamentais da época. Os questionamentos, reivindicações e protestos e embates deram visibilidade e tornaram as ideias de 1968 contemporâneas. A partir dele, surgiu brechas para defender as liberdades civis democráticas, a liberdade social, a causa da luta feminista, os direitos do imigrante e outras minorias, a igualdade entre negros e brancos, homossexuais e heterossexuais, o
o consumo consciente, o papel dos meios de comunicação e a sua importância social, entre outros feitos. Então, através desse movimento, alcançou-se, né, algumas, na verdade, abriram brechas para mais lutas. Então, foi nesse momento que a luta feminista surgiu, eles reivindicavam muito a liberdade sexual, né? Surgiram os hippies, os punks, e eles acabaram conquistando algumas coisas através dessa, vamos dizer, revolução. Então, houve uma influência direta também nos sindicatos, grêmios estudantis, grupos de teatro, coletivos de cinema, música, história em quadrinhos e formas de expressão e comunicação oral em locais improvisados abertos ao público. Aqui no Brasil a gente fala, alguém deve ter conhecimento que no ano de 68, que ainda havia a ditadura militar e havia muita repressão, tinha os festivais de música, né? Tinha Caetano Veloso, Gilberto Gil, enfim, era uma maneira deles se expressarem contra a ditadura militar. Então tinha esses festivais que eram para eles poderem se expressar, né, contra aquele momento. Tá? Então, as ideias de participação desses jovens e suas diversidades mostraram um caminho possível para a gestão da política e para vários outros setores da sociedade. Com o movimento da vida cotidiana, os relacionamentos interpessoais, a visão do mundo, os gostos e aversões se modificaram, e até hoje a sua influência pode ser sentida desde a pauta dos debates políticos que estão acontecendo até as roupas que vestimos, as notícias que lemos, as redes sociais que possuímos e os ideais que acreditamos e podemos expressar. Apesar de ter sido um movimento de muita repressão, de muita agressão, de muito vandalismo, porque existem alguns documentários que mostram isso, e tem pessoas que dão entrevistas, que elas participaram desse movimento e de como elas agiam, o que elas faziam. Tem uma senhora que diz num determinado documentário que ela carregava, aos 17 anos, ela carregava coquetel Molotov dentro da bolsa. Ela nem tinha ideia para que servia aquilo, mas era o movimento, exigia, então se fazia aquilo sem ao menos pensar no que poderia estar causando, né? Então, como você pode perceber, o movimento de maio de 68 ele foi marcante em diversos lugares do mundo. Né? Então, nessa época, as pessoas, após esse movimento, elas começaram a se libertar, né? Usar mini saia, o sexo ficou menos implícito, né? Ele ficou mais liberal, os relacionamentos também eram mais abertos, né? Os gays eles poderiam se manifestar um pouco mais, né? Os homossexuais, e, e eles acabaram conquistando mais liberdade para fazerem shows, eventos, enfim. Bom, eu espero que eu tenha conseguido passar a informação corretamente, né? Mas como eu fiz nos outros vídeos, eu vou deixar um link de um documentário ou de um filme, que se você tiver interesse em recapitular, em assistir, para ter uma base, ter uma ideia melhor do que foi esse maio de 68, eu deixo na descrição do vídeo. Até uma próxima aula.